telefone, eu tinha ficado numa viagem, meu Deus, como sempre eu faço, sem ela. E uma pessoa com a vida arrebentada me ligou e falou: eu não posso te atender. Não posso te atender. Eu tenho um compromisso hoje muito sério, meu compromisso hoje eu não posso abrir mão desse compromisso. Eu falei: pastor, mas meu casamento está sendo arrebentado. Eu falei: meu irmão, olha, não dá. Aí, bem coincidentemente, o abençoado me encontra no shopping. Aí ele olhou e falou assim: ué, você não tinha um compromisso sério, pastor? Eu com a minha esposa. Talvez você está perdendo seu casamento porque você não fez isso com ela. Já que você estragou o seu, não estraga o meu. Queridos, é impossível separar esses dois assuntos. A sua família e a sua fé. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Aleluia. Então chega para o pastor cair da fé. Por quê? Porque minha família não está bem. Porque a Bíblia fala que aquele que não cuida da sua família negou a fé. Parece que negar a fé é só deixar de acreditar em Jesus. Não, negar a fé é deixar de acreditar na esposa. Negar a fé é deixar de acreditar no marido. Negar a fé é deixar de acreditar no seu casamento. Cair da fé é quando você deixa de acreditar no seu casamento. Cair da fé é quando você deixa de acreditar na sua família. E tratar a nossa família mal, negligenciar as nossas responsabilidades como esposo, como esposa. A Bíblia não tem rodeios, querido. Ela fala que a gente é pior que um descrente. Então, veja como é séria essa questão da família. Só esse versículo aqui a gente já e teria dezenas de versículos, talvez até centenas de versículos, mostrando a importância da questão da família. As escrituras, amada, elas não nivelam uma pessoa descrente quando você não conhece, quando você não cuida da família. A palavra de Deus diz que você é pior. Então, o primeiro conselho que eu tenho para dizer para você: nunca separe a sua vida espiritual da sua família. Aleluia. Da mesma forma que Deus é inseparável, sabe? Não tem esse negócio de falar assim, Deus e Jesus. Não, eles são um só. Então não tem esse negócio de falar assim, minha vida com Deus é uma coisa, minha vida com minha esposa é outra coisa. Não, não existe isso. Sua vida com sua esposa é uma só com a sua vida espiritual. Sua vida com seu marido é uma só com a sua vida espiritual. Não tem separação. Então, na verdade, a gente deveria se literalmente parar tudo quando a gente chegar à conclusão que o nosso casamento não está bem. Parou tudo. Uma vez eu ouço muito ele, né, o John Piper. Quem conhece o John Piper aqui? O John Piper mandou um documento, né, falando, né, que ia parar o ministério durante 2 anos porque para tratar da família. Meu irmão, já surgiu no mundo todo uma conversa que o Piper tinha traído a mulher dele. Quem recebeu essa carta do Piper? Quem já ficou sabendo essa carta? E, no entanto, foi apenas ele entender que a ausência dele em casa, a esposa estava pedindo para ele estar mais presente em casa, a esposa estava pedindo para ele ficar mais com ela, e ele disse claramente: olha, eu vou parar meu ministério durante 2 anos, que eu preciso resolver algumas coisas que não foram resolvidas na família. De cara a gente pensa que é adultério, de cara a gente pensa que é traição, e não era não, amado, era um homem que entendia que o ofício ministerial, a gente tem que separar uma coisa: ofício ministerial é uma coisa, o seu relacionamento com Deus é uma coisa, e aí são coisas diferentes mesmo. Então, o meu relacionamento com Deus está diretamente ligado com o meu relacionamento com minha esposa. Mas o meu ofício ministerial não está acima da minha esposa. Percebe? O meu relacionamento com Deus é em primeiro lugar, mas o meu ofício ministerial não está acima do meu relacionamento com a minha família. E quando a gente começa a entender isso, amado, a gente começa a aplicar no nosso coração que nós não podemos separar os nossos relacionamentos. Então, o seu dever como marido e o seu dever como esposa é a sua prática cristã. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, eu não tenho chamado. Tem sim, cuidado da sua mulher. Ah, eu não tenho chamado. Tem sim, cuidado do seu marido. Ah, eu não tenho chamado. Cuidado dos seus filhos. Isso é o chamado, meu irmão.
No exato momento em que você casou, nós temos que entender que o nosso ministério, o nosso chamado e a nossa vocação é a nossa família. Até porque a família é antes da igreja, viu? Família é antes da igreja. Antes da instituição da igreja, Deus instituiu a família. E quando Jesus quis exemplificar o relacionamento dele com o povo, qual o modelo que ele usou? A família. Então Jesus usou como modelo do seu relacionamento conosco a família. De modo que os deveres que eu vou falar aqui, querido, é tão espiritual quanto uma escala, quanto uma pregação, quanto orar, quanto é espiritual. Eu não tenho nenhuma dificuldade de estar com a minha esposa e entender que aquilo é espiritual, da mesma forma que eu estivesse no culto. Né? Da mesma forma que eu estivesse no culto. Então a gente quer falar primeiramente para os maridos. Por isso eu gostaria que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, os deveres do marido. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 é um texto riquíssimo de detalhes. Eu estou lendo na linguagem NVI. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz o seguinte: igualmente vós maridos, vivei a vida comum com suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça e da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Forte isso, não é, meus irmãos? Forte isso. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Vida espiritual está diretamente ligada ao nosso relacionamento com a nossa esposa. A palavra de Deus está dizendo que alguém que não sabe discernir a sua esposa, agora eu estou falando dos deveres do marido, alguém que não sabe discernir a sua esposa, alguém que não sabe honrar a sua esposa, a Bíblia fala que as orações dele são interrompidas. Talvez tenha muita coisa que Deus te escuta, porque você não sabe discernir a sua esposa. A palavra de Deus chega a dizer também que se você vai fazer um jejum, se abster da vida sexual com sua esposa, o próprio Paulo fala, olha, para de fazer jejum, porque isso vai ser brecha para o diabo na sua vida. Percebe? Se você está deixando, aí o jejum que ele está falando é a abstinência sexual. Se você quer se consagrar a Deus, quer buscar a Deus, servir a Deus, e você vai ter um tempo aí que você não quer ter relação sexual com sua esposa, o Paulo fala, olha, para. Se isso realmente tem um espaço longo, entenda, o diabo vai tomar ocasião disso. Ora, amado, essa atividade de jejuar é carnal? Ou é uma atividade espiritual? É uma atividade espiritual. E Paulo diz que se essa atividade espiritual atrapalha seu casamento, pare. Olha só a importância que o apóstolo Paulo tinha no que diz respeito ao casamento. Quando a gente fala a respeito desse texto, eu gostaria que você deixasse esse texto aberto, de 1 Pedro 3,7, eu queria enfatizar a primeira coisa que começa logo no início do versículo. Vivei a vida comum com suas esposas. Você sabe o que é vida comum? Questões práticas da vida de casado. Gente, não tem coisa que mais deixa uma mulher feliz do que se ajudar ela com os afazeres em casa. Gente, é incrível. Então, olha que eu estou assim, você quer ver? Não é verdade? Gente, não tem coisa que deixa a mulher mais contente que você lavar a louça, que você fazer comida, que você lavar aquele banheiro. Gente, como elas mudam. A esposa, antes, quando ela estava mal-humorada, porque a gente está com a bebê, né, e a bebê, por conta das viagens, inclusive me perdoa, acabei eu me apresentei, não deu um abraço da minha esposa, ela não pôde estar aqui por conta da bebê, a gente já estava 2 semanas viajando, a bebê desregula o sono completamente, ela está de 6 meses, aí infelizmente ela não pôde estar aqui. Ela até ia vir, mas no final ela falou, amor, não dou conta, porque nós temos para a semana que vem uma viagem de 2 semanas para Aracaju. Então, 2 no Rio de Janeiro, uma aqui, depois final de semana aqui, depois 2 em Aracaju. A bebê não está conseguindo dormir no horário certo, está acordando muito à noite. E minha esposa é assim, tem 2 coisas que a minha esposa transforma.
Se eu não tivesse certeza que ela é cristã, assim, ela quase vira a cabeça e vomita caldo frio. Sério, quer ficar sem comer e sem dormir. Transforma. E principalmente o café da manhã. Minha esposa dá aquela assim, café da manhã para ela tem que ser aquele café com suco, ovos mexidos, pão, presunto, leite, eu entendi que isso é algo que ela precisa. E todas as vezes que ela não tem isso, ela fica mal-humorada, extremamente mal-humorada. E ela estava mal-humorada uns 2 dias atrás, assim, e eu fui lá e lavei a louça para ela, levantei, fui lá e fiz um monte de coisa. Eu já cozinho naturalmente, eu gosto de cozinhar. E eu gosto de cozinhar, é um hobby meu, eu amo cozinhar. Mas tem outras coisas que a gente acaba deixando. E a palavra de Deus diz assim: vós maridos vivei a vida comum no lar. Sabe aquela história do Outback? Quem já foi no Outback aqui? A Outback é comida, um restaurante caro. A vida é feita de restaurante caro? A vida é feita de Outback? A vida é feita de quê, meu? Arroz e feijão também. É o arroz e feijão dentro de casa, a vida comum de casa, é ajudar em casa, é ajudar nas responsabilidades do lar, é jogar o lixo para fora. Gente, vocês não têm noção quanto trata a vida de um pregador pelo Brasil jogar o lixo fora. Por que a gente fica nos hotéis até luxuosos, assim, às vezes Deus nos dá o privilégio de a gente ficar num hotel muito bom, e a gente vai com a igreja, e restaurantes chiques, e comida boa, a gente é tratado com muita honra. A igreja evangélica é uma igreja, eu particularmente tenho muitas experiências saudáveis e maravilhosas viajando pelo Brasil, e a gente passa aquele final de semana assim, pregador. Quando a gente chega em casa, amor, joga o lixo fora! Pronto, vou ter a vida. Vida comum. Eu sou mais o cara que está lá. Entendeu? Não é mais o pregador. Agora o cara que põe o lixo para fora, meu irmão. Está tudo certo. É isso aí mesmo. Não é mais aquele cara. Isso trata a gente. Pronto, vou ter minha vida normal. Organizar a vida, organizar a casa, instalar um chuveiro, instalar um... Eu vou falar uma coisa para você, tem coisas que eu olho, eu não acredito porque que eu pagava para fazer aquilo. Gente, como é que eu pagava para instalar isso aqui? A gente vai entendendo, a gente vai fuçando, eu sempre um desastre para instalar as coisas. Aquelas buchas nunca funcionavam, aqueles negócios nunca davam certo, você instalava o trem caía. Entendeu? Uma vez eu instalei 3 estantes, vinha colocando os livros. Mas as mulheres, elas ficam felizes. Isso é vida comum. A palavra de Deus diz então que na vida de um homem de Deus ele tem que entender que a primeira coisa na sua vida, olha como é que o texto começa. Homem de Deus entende que na sua vida é a coisa comum. É comum mesmo, a rotina. Essa rotina da vida comum no lar, ajudar a cuidar das crianças, elogiar a esposa, sabe? Vida comum. Como nós erramos nisso, amado? Como nós erramos nisso? Uma vez uma mulher pegou e falou a seguinte coisa para mim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Tudo que eu peço para meu marido, ele não faz. Se meu marido fosse o Adão do Éden, a humanidade não tinha caído, porque eu lhe pedia fazer uma coisa daquele fruto, ele não ia obedecer. Se meu marido fosse o Adão, a humanidade não tinha caído, porque nada que eu peço para ele, ele faz. A palavra de Deus diz que o homem deve viver a vida comum. No lar, eu sempre bato na tecla. O homem precisa viver o futebol dele, faz parte do homem. O homem precisa ter contato com outro homem. Isso faz parte da masculinidade do homem. Mas isso não tem nada de errado. O homem, ele precisa jogar bola, o homem precisa. O mundo feminino com o homem em condições naturais cansa.
Não é verdade? O mundo feminino, um homem que tem a sua identidade sexual normal, irrita. Não é verdade? Cansa. Ainda mais, às vezes eu vejo esses homens com 4 filhos dentro de casa. Coitado, como é que ele aguenta? Não, às vezes acontece lá em casa, meu filho não está, e aí às vezes está lá todo mundo, minha sogra, minha cunhada, minha esposa, a cachorra fêmea, a outra cachorra que é fêmea, tudo fêmea. Aí só dá GNT e descobre o Home Hell. GNT e descobre vocês não sabem outra coisa, não? Aí as mulheres, Sport TV, Sport TV, Sport TV, Mas a mulher precisa entender, olha só, que o homem precisa de ter contato com outro homem. O homem ama zoar. O homem ele faz parte lá do cara, mas tu é feio. O homem gosta de zoar, o homem gosta de ficar tirando onda um com o outro, aquelas brincadeiras que só o homem tem. Mulher não entende. E esse mundo de mulher é um mundo muito assim, muito cheiroso, muito certinho, muito organizadinho, muito assim. O homem precisa do mundo bagunçado. A coisa tem que ser bagunçada no momento assim do homem. Faz parte do caráter do homem. Então, pensando nisso, as mulheres precisam entender que o homem tem que ter um momento dele de jogar bola, ele tem que ter um momento dele de fazer nada. O homem não gosta de fazer nada. As brincadeiras mais bestas a gente ama isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por outro lado, não é só isso que o homem tem que fazer. Ele precisa ter as responsabilidades dele em casa. Ele precisa entender que o futebol dele, não fazer nada, é em segundo lugar. Ele precisa fazer as responsabilidades dele de casa. Ele precisa instalar as coisas que estão estragadas. Estava ministrando na igreja. Foi ridículo. Foi ridículo. Eu fiquei com dó do homem. Pela primeira vez eu tive pena de um passivo. Sério? Às vezes passivo me irrita. Eu estava numa igreja, uma irmã me levanta a mão e fala assim: pastor, deixa eu fazer uma coisa para o senhor. Minha marido, eu sou casado com ela há 23 anos. E tem 20 anos que eu não coloco uma porta no nosso quarto. Na frente o cara sai. O que eu faço com um desse? Eu falei: olha, minha irmã, não é corajosa assim na frente de todo mundo, irmão, né? Aí é assim mesmo, pastor. 20 e tantos anos de casado, quase o mesmo tempo de casado, tem um lençol na porta do quarto do cara. Pode um negócio desse? Passou uma semana e ele me mandou o WhatsApp: pastor, que bênção, Deus transformou minha vida, colocou uma porta no meu quarto. Glória a Deus para ele. Significativo, né? Glória a Deus. Mas, querido, antes do futebol, antes de sair com amigos, antes de não fazer nada, você tem que fazer as suas responsabilidades no lar. A vida comum no lar. O que está precisando de instalar? O que está precisando de colocar? O que está precisando de ajudar em casa? Isso é a vida comum. Isso é a responsabilidade. A palavra de Deus diz que não somente isso, mas viver no lar com entendimento. Gente, pensa num desafio que o homem tem, que é entender aquilo. Isso é um mistério. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia não chama, presta atenção. Você já viu em Apocalipse que a igreja é chamada o mistério de Cristo? Não é verdade? Jesus nos chama a igreja do meu mistério, não é verdade? O mistério de Cristo, que é a igreja. Amada, a nossa mulher também é um mistério para a gente discernir a vida toda, meu irmão. Bem-vindo ao mundo de casado. Você nunca vai entender esse mistério, mas procura, se esforça.
Pastor, como é que eu entendo minha mulher? Estou tentando entender a minha também. Um ser que sangra a vida inteira e não morre. Como é que pode? É verdade. Eu tenho certeza que se eu sangrar em uma mulher, eu morro. Compreender. Às vezes quando você fala demais, ela fica irritada. Quando você não fala nada, ela também fica irritada. Se você quer ajudar, ela não quer que ajuda. Se você não ajudar, ela fica chateada. Um dia está do jeito. Homem é tudo igual. Você vai ver. Posso dizer para você? O mesmo homem que é de um jeito agora é do jeito do outro. É a mesma coisa. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que se chama Ronei. Ronei. Nós somos amigos desde a infância. Esse final de semana eu estava ali na cidade dele. A gente é amigo, nós temos 35 anos de amizade. Você sabe o que é 35 anos brincando as mesmas coisas? As mesmas piadas, as mesmas zoações, as mesmas brincadeiras, a mesma coisa. O Ronei, nós somos duas pessoas assim, que a gente literalmente senta num banco, senta num lugar e fica sem conversar. Não é verdade? Mas a amizade de homem é assim. Agora presta atenção, mulher é diferente. Mulher ela tem que entender, ela tem que compreender, ela tem que falar, ela tem que expressar, ela tem que a mulher ela tem que entender porque que a coisa vai ter jeito. E isso é difícil para nós homens, né? Tem até um vídeo, né? Que o homem tem a caixinha do homem e a caixinha da mulher, não é? A mulher, para cada coisa, tem uma caixa, né? Não é verdade? Então, quando o homem, para cada coisa, e a mulher é tudo junto. A palavra de Deus diz que os homens eles devem ter a vida comum no lar com entendimento. Então você precisa entender, você precisa discernir isso. Bem-vindo à vida de casa. Você tem que se esforçar para discernir. Deus, o que eu não compreendi ainda? Deus, o que eu tenho que entender ainda? Deus, o que eu preciso discernir ainda? Isso é o mundo da igreja. É assim que Cristo lida com a sua vida. Pensa só. Pensa como é que seria Jesus casado com você. Tantas coisas, tanta mudança. Um dia que é uma coisa, um dia que é outra. Essa é a realidade das nossas escolhas. E a Bíblia fala que a gente precisa aprender a discernir. Precisa entender, precisa compreender o que está acontecendo na cabecinha dela. Vai demandar muito esforço. Não somente entender, mas a Bíblia fala que nós devemos dar honra à mulher. Honra. Não sei se você sabe o que significa a palavra honra. Quem sabe o que significa a palavra honra? O significado da palavra mesmo honra. Para quem não sabe, o significado da palavra honra significa tratar diferente. Então, uma coisa que o homem precisa entender, que a mulher dele tem que ser tratada diferente de todo mundo. Tem que ser tratada. Isso é honrar. Quando a gente honra alguém, né? Você parece que teve uma honra aqui antes do louvor, não teve? Honra é isso, pegar uma pessoa e tratar ela diferente. Uma pessoa que vai na sua casa, obviamente você vai honrar essa pessoa, é diferente. Você vai dar uma toalha nova para ela, você vai pôr ela num lugar melhor. E aí as pessoas no lar vão se sentir diminuídas? Não, por quê? Porque aquela pessoa está sendo um hóspede ali e ela vai ser tratada diferente. Isso não significa que você está desprezando as outras pessoas. Não é errado isso. Mas a palavra de Deus diz que a mulher ela precisa ser tratada com honra. Então, não tratar bem a sua esposa é uma desonra. Não tratar bem a sua esposa. A gente olha aí os casamentos, né? A gente viaja pelo Brasil e a gente percebe, né? Que muitas pessoas que não se convertem, porque elas falam assim, não vou converter não. Minha mulher trata melhor todo mundo aí do que eu. Minha mulher trata o pastor melhor do que eu. Meu marido trata todo mundo da igreja melhor do que eu. Por que eu quero saber disso? Fala para mim se a boa parte das nossas crises como casais é porque a gente acaba não tratando a nossa esposa, outras pessoas melhor que a nossa esposa. Mas a palavra de Deus diz, tratai com honra.
Você sabe tratar a sua mulher com honra? Você levanta de manhã cedo, prepara um café da manhã para ela. Fala isso aqui como testemunho. Todos os anos de casado que eu tenho, são raros os dias que eu não preparo um café para minha esposa. Eu sei que aquilo é bom para ela. Eu sei que aquilo ajuda na dificuldade dela. Durante um tempo, eu e minha esposa, nós lideramos uma escola de missões. E a escola de missões, os horários são muito bem estabelecidos. De manhã os alunos levantam. E ela era diretora. Eu comecei como diretor, depois coloquei ela como diretora da escola. Eu tinha que desenvolver outras atividades ministeriais e eu desafiei ela. Amor, você quer assumir a diretoria da ETED? Eu acho que você tem, eu creio que você tem um perfil. E aí ela assumiu a diretoria da escola. Mas é interessante assim que o dia a dia da escola, quando você coloca os alunos em sala de aula, você coloca um obreiro para ficar de obreiro de escala na sala de aula e todos os obreiros vão ter reunião de obreiro de manhã. Essa reunião geralmente começa às 8 horas da manhã, a gente tem uma reunião das 8 às 11 horas. Enquanto os alunos estão em sala de aula, os obreiros estão conversando sobre os problemas dos alunos, desafios da escola, o dia a dia, toda a programação do dia tem que ser passada para que não haja desacordo ali no dia a dia da base. E eu entendendo, porque olha só, tratai com honra como o vaso mais frágil. Querido, só que minha esposa, assim, ela não é muito convivível de manhã, não. De manhã assim, ela vai olhar para você assim. Ela começa a pegar no tranco depois do meio-dia. É igual aquelas televisões antigas que você ligava e ela esquentando, aparecia um fio, depois aquele fio abria, depois ia abrir, não é assim? Pois é, minha esposa de manhã, ela não é muito... e aí as reuniões de manhã, aquilo, e ela coordenando, e eu no início eu participava das reuniões, eu estou vendo ela sentada. Como é que vai ser o dia? O que tem que fazer hoje? Quem está na escala daquilo lá? E eu sei que aquilo lá não tem a ver com o fato dela não estar gostando do momento. Tem o fato de que de manhã ela é mal-humorada. O que eu fiz? Eu mudei a programação. Meu amor, nós vamos para essa reunião à noite. Mas por quê? Porque eu sei que isso vai te queimar diante das pessoas. Isso não está saudável para você. Você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas aqui na base. E eu sei que se as pessoas tiverem contato com você de manhã, elas vão te julgar. Meu irmão, foi outra história. O que eu levei em consideração? Que ela é fraca. Ela é frágil nessa área. Agora, não, você tem que rir. Você é uma pastora, você é uma líder inadmissível, uma líder. Mano, o que eu estou colocando acima? O ministério acima dela. Eu entendi que ela precisava, conversei com ela. E automaticamente, na vida em comunidade, à medida que ela foi se relacionando com as pessoas, e o período da reunião, quando acaba que o pregador já está para terminar, não é? Então, muito som. Obrigado. Obrigado, isso. Então é mais fácil a gente chegar para a pessoa e jogar em cima dela, que ela não consegue, mas a Bíblia fala. Vocês precisam considerar a mulher como parte mais frágil. E isso é uma coisa que nós homens temos muita dificuldade. Então, uma ministração que eu falo isso, lidando com as diferenças do casamento. Uma das experiências mais saudáveis que eu já tive na vida de casado foi quando eu entendi que a Osana não é igual a mim. Não é. Eu vou cooperar? Vou. Eu vou ajudar? Quantas vezes uma visita, e o mundo do carioca, não sei de quem é carioca aqui? Quem é carioca? Carioca. O carioca, ele é diferente. Assim. Posso cuidar. O carioca é tribalista. O carioca é tribalista. O carioca é regional. Cada pessoa que mora num determinado local do Rio, ele entende como é que é aquela pessoa, sim ou não? Sim. Se é da Zona Sul, se é do fulano de tal.
Então o carioca não é aquele que olha para a pessoa numa forma igual o goiano olha. O goiano, todo mundo é goiano. O carioca não. O carioca entende que por mais que aquele carioca é carioca, mas o carioca daquele lugar é um carioca. O carioca que mora naquele lugar é um outro carioca. E o carioca ele tem uma cultura, no geral, tem as suas exceções, de receber a pessoa na porta de casa. O carioca coloca uma mesa na porta da casa dele, um monte de cadeira e fica aí todo mundo na porta da casa conversando, sim ou não? Sim. É ali que eles vivem. O goiano não existe isso não. Se você atende uma pessoa fora da casa dele, que não é desonra. O carioca, se você chega na casa dele, aumenta bota mais água no feijão, sem avisar. O carioca, você tem que ligar para ele, tô indo na sua casa. O goiano tem isso não. Ô, cara! Então, quando eu casei com a minha esposa, essas crises começaram a acontecer, porque para mim isso era normal. A criação que ela teve foi uma criação muito diferente da minha. O pai morreu muito cedo, percebe? O pai morreu muito cedo, era um taxista, ela tinha 9 anos, e a mãe dela literalmente assumiu praticamente toda a família, era a Cláudia mais as 2 filhas. Automaticamente, essa mulher que optou para cuidar das filhas, ela protegeu as filhas dela, então não é todo mundo que entrava na família. Automaticamente criou-se uma cultura de que não é muito bem assim que recebe as pessoas, elas acabaram absorvendo essa cultura. O goiano não, o goiano pede, pelo menos, dos goianos que eu convivo e a forma como, não estou dizendo que é errado você receber uma pessoa na porta de casa, mas a cultura que a minha esposa viveu foi totalmente diferente da minha. E uma das coisas que eu enfrentava muito no início do meu casamento, as pessoas falavam assim, já chegaram a dizer, ai, mas a Usana tinha que ser igual a você. Eu falei, sinceramente, Deus ó livre se a Usana fosse igual a mim. Porque eu sei o quanto ela coopera comigo e o quanto eu coopero com ela. E tem coisas que ela precisa aprender, que ela está aprendendo comigo? Sim. E tem coisas que eu preciso aprender com ela. Mais uma coisa básica que eu preciso entender, que eu preciso olhar para minha esposa como parte mais frágil. Você precisa olhar para sua esposa como parte mais frágil. Esse exemplo da reunião, eu poderia muito bem enfiar a goela abaixo numa reunião de manhã dela. Falar, não, você precisa agora botar um sorriso na cara e receber todo mundo alegre. Sabe o que aconteceu com a minha esposa? Eu ia perder minha esposa. Aí eu passei a reunião para a noite, outra pessoa. Isso é considerar como um vaso mais frágil. E o que é um vaso, meu irmão? O que você faz com um vaso? Você usa um vaso para ficar rolando, você pega um vaso e vai rolando ele no chão? Você pega um vaso e fica fazendo embaixadinha? Não. Como é que a gente trata um vaso? Não tem que quebrar o vaso, meu irmão. Cada cacetada que homem dá em mulher que quebra o vaso. Tem muita mulher quebrada por conta de homem que não entende que ela é fraca. E cuidar do vaso é não deixar que ele quebre. Querido, existem coisas que Deus colocou apenas em nós homens que mulher não dá conta. Lembra lá, eu sempre conto a história do Abraão. Lembra do Abraão? Deus chega para o Abraão e fala assim, Abraão, vai lá e oferece seu filho Isaque em sacrifício a mim. Isso foi uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo quando Ele começou a restaurar a minha hombridade. Porque tem muito homem que bota o dedo na cara dos homossexuais e fala assim, tudo um bando de gay. Pois é, tem muito homem que não é gay, mas também não é homem. Então, quando a gente fala de hombridade, nós não estamos falando de homem com problema de identidade, nós estamos falando de homem que não sabe qual que é a sua posição como homem. Às vezes a gente gosta de ser machão, mas também não é homem. Então, quando Deus começou um processo de restauração na minha vida, e eu, particularmente, desculpe falar isso, infelizmente isso é uma situação muito chata, que a maioria dos homens só começam a amadurecer depois dos 40 anos, e quando amadurece, porque no momento que era para ele amadurecer, ele compra uma motona. Bota uma garotinha atrás e vai curtir a vida. É o que está acontecendo hoje, é isso, meu irmão. Tem 2 mensagens que eu trato sobre isso. A era dos adultos infantilizados.
onde hoje nós vemos uma cultura de pessoas infantilizadas na vida. A gente não quer amadurecer, a gente quer voltar a ser garotões. E o Abraão é justamente esse homem que fala. Eu gosto muito da história de Abraão. Cada um se identifica com um personagem da Bíblia, não é verdade? Eu me identifico muito com Abraão. E Abraão é esse homem que Deus chega para ele e fala assim: oferece o seu filho Isaque como sacrifício. Querido, isso é muito sério. Deus literalmente se colocando no mesmo nível de Moloque. Pensa, numa manhã, ou seja lá que hora que for, Deus chega para Abraão e fala assim: oferece esse sacrifício. Amado, a primeira coisa que Abraão fez foi procurar Sara, chegar para Sara e falar: Sara, Deus acabou de falar comigo ali que a gente vai oferecer, nosso menino está com 12 anos e agora ele tem que oferecer esse sacrifício. Foi isso que Abraão fez, meu irmão. Abraão levantou de manhã cedo, não falou com a mulher dele, pegou o filho dele e levou para aquele lugar de sacrifício. Sabe o que Deus falou comigo? Eurípides, tem coisa que eu falo é com homem, não com mulher. Aleluia. Tem muita coisa que não muda na sua casa, que você está esperando Deus falar com a sua mulher. Ele não vai falar, a mulher não dá conta de ouvir isso não. Você fica imaginando se Deus chega para Sara e fala assim: Sara, ó, vamos oferecer, o Abraão vai lá oferecer. Acabei de falar com o Abraão. Ele vai lá oferecer Isaque como sacrifício. Está doido, meu pai. Você não sabe o que é colocar um filho para fora com 99 anos de idade. Imagina a senhorinha lá, quantos aninhos que ela tem ali? Quantos aninhos que ela tem? 82. Quanto? 82. 82. Como é que é o nome da senhora? Nilda. A irmã Nilda chega assim: meus irmãos, estou bravo. Imagina a irmã Nilda chegando quando todo mundo está grávida. Qual foi a sua reação? Rir, foi isso que Sara fez. Sara riu, a pessoa de Deus. Eu não tem como. Abraão, nem um guindaste da ressurreição faz alguma coisa ali. Imagina a irmã Nilda falando que está grávida. Pois é, foi o que aconteceu com Sara, uma mulher de 99 anos. E ali a idade dos seres humanos já tinha chegado aos 90 anos. Não era mais lá igual Enoque, igual aquele povo lá, não. Já era a idade normal. Ali já é o homem no seu tempo de vida normal. Mas, querido, Deus não chegou para Sara, Deus chegou para Abraão. Então, querido, a mulher ela não consegue lidar com certas coisas. A mulher não sabe lidar com certas coisas, a mulher não sabe lidar com certas confissões. Por isso que eu sempre digo que tudo que um homem de Deus precisa na vida dele é um amigo de Deus. Mulheres, você quer ver seu marido não cair na fé, não fazer besteira, não meter os pés pela cabeça? Ore para que ele tenha um amigo de Deus. Porque ele vai chegar para o cara e falar assim: cara, olha para mim aí, minha cabeça está mil. Tem coisa que o homem não vai falar para a mulher e não tem que falar. Se o homem ficar contando todas as crises, tentações, lutas que ele passa, isso vai criar um problema sério na mulher. Não é verdade? Por isso que um homem, eu não estou dizendo, eu não estou falando de pecado. Estou falando de lutas e tentações e temores. Que um homem vai ter que ter um amigo para compartilhar. Um amigo, quando ouve um pecado do seu amigo, esse amigo vai falar: olha, isso precisa ser redimido, tratado, confessado com sua esposa. Agora, eu estou falando de tentações e lutas internas. Porque a mulher não vai dar conta de ouvir tudo isso, né? Não é toda mulher que consegue ouvir tentações. Mas, amado, é claro que tem muito marido que não quebra o vaso. Mas tem muito marido que não honra. Tem muito marido que não é ignorante, bruto, sem educação. Mas tem muito marido que não sabe cuidar da mulher diferente das outras. Não existe ninguém nesse salão que você tem que honrar mais, cuidar mais, respeitar mais, priorizar mais do que sua esposa. Isso é tratar com honra. Isso é dever do marido. Estamos falando de deveres? Então, é dever do marido compreender sua esposa, discernir a sua esposa. É dever do marido honrar essa mulher. É dever do marido considerar essa mulher como parte mais fraca. Eu acho complicado essa proposta hoje dessa sociedade fazer essa mulher forte, sabe? Eu acho complicado.
eu acho que nós estamos permitindo mais uma vez o diabo roubar essa fragilidade que a mulher precisa ter. A mulher, querida, ela veio da costela do homem. Isso é um detalhe. Percebe? Então a mulher, ela é detalhe. A mulher, ela vem de um osso. O exemplo da mulher, a figura da mulher, é como se fosse uma coisa oculta. Você consegue ver minha costela? Não, está dentro de mim. Então a mulher, ela possui esse elemento oculto. Ela possui esse elemento guardado. A mulher é aquele ser que está oculta e guardada. Percebe? Quando Deus vai falar a respeito da igreja, Ele fala assim, a igreja é esse mistério, como eu já disse. Então, homens, cuidado com aquilo que o mundo está fazendo com sua esposa. O que o mundo quer fazer o tempo todo com a sua esposa? Colocar ela numa vitrine. Expor a sua mulher. Nós temos que aprender a proteger as nossas esposas. Eu, sinceramente, dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, sinceramente, eu tenho como princípio proteger e guardar a minha esposa. Minha esposa, eu não tenho como filosofia de vida entregar minha esposa tudo que passa pela cabeça dela ou tudo que propõe para ela fazer. Amor, sinceramente, não é isso que é aquilo que a gente entende como valor. E isso faz parte, né, desse dever do marido, desse dever com sua mulher. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 3, nós vamos só comentar sobre isso, para depois a gente continuar domingo pela manhã. Timóteo 3, verso 2. 1 Timóteo 3, verso 2. Timóteo 3, eu vou dar uma resumida, principalmente no verso 2, tá? Mas os irmãos acompanhem comigo. É necessário, portanto, que o bispo, né, ele não está se referindo só ao bispo, está se referindo a qualquer homem de Deus. Então, não é responsabilidade só do bispo. É necessário, portanto, que o bispo, que o pastor, que o homem de Deus, que o diácono, que o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, aí dá um salto aí, que governe bem a sua própria casa. Então, qual outro dever do marido? Se é dever do marido discernir, se é dever do marido compreender, se é dever do marido de considerar a mulher mais fraca. Volto a dizer, tem coisas que não é responsabilidade da mulher. Deus não colocou a mulher nessa posição. Você já viu eu gostava daquele programa lá do Roberto Justo. Já viu o programa do Roberto Justo? Quem lembra daquele, o Aprendiz, né? Já parou quando o Roberto Justo confrontava um homem? Como é que esse homem reagia? Quando o Roberto Justo ia confrontar o cara, que fez tudo errado, o cara não ficava fulminando o olho do outro, não é? Mas quando ele confrontava uma mulher, desabava. A mulher, ela pode ser a maior empresária, ela pode ser a melhor advogada, ela pode ser a melhor doutora. Está tudo certo, não está nada errado nisso. Mas a estrutura emocional, a estrutura afetiva da mulher, ela é mais fragilizada. E aí nós temos uma sociedade de mulheres entupidas de caroços, uma depressão profunda tomando a maioria das mulheres, porque os homens não sabem guardar suas esposas. Vivemos numa geração onde os homens estão a cada dia mais preguiçosos. As mulheres estão indo muito mais cedo para o mercado de trabalho. Isso acaba trazendo sobre ela um peso muito forte, do qual elas não sabem e não dão conta de suportar. Então, surge aí uma pergunta. Será que realmente a gente tem entendido a responsabilidade diante de Deus de entender que a mulher é a parte mais frágil da relação? E tem coisas, querido, que você tem que poupar a sua esposa. Você não precisa colocar esse jugo sobre sua mulher. Sua mulher não tem que ter esse jugo aí. Sua mulher precisa entender que a responsabilidade, você precisa entender
na sua casa, que a responsabilidade é sua, principalmente sua. E qual que é outra responsabilidade do homem? Saber governar mais ou menos, é isso? O que a Bíblia fala? Governar bem. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Essa palavra disciplina aí é muito mais ligada a ensino, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? De cara, a maioria das igrejas do Brasil vai ficar sem pastor. Eu vou falar uma coisa, se a gente fosse colocar em pauta esse versículo aqui, como ele está dizendo, eu fico com dó. A maioria das igrejas ia ficar sem pastor. Estava eu pregando numa igreja, fui pregar numa igreja, e a pessoa vai me pegar no aeroporto, né? E aí fui pego no aeroporto, e aí uma irmã me pegou, ela começou a conversar. Pastor, você vai ficar hospedado na casa da minha mãe. A minha mãe é a vice-presidente da igreja, eu sou a presidente da igreja. A gente vive uma luta muito grande, porque meu marido nunca foi crente, né? Meu marido tem problema até com alcoolismo, meu pai também não é crente, que é o marido da minha esposa, mas Deus nos colocou na frente desse ministério para assumir esse rebanho, e a gente está pastoreando esse povo, e a gente entende que é o nosso chamado. Meu Deus, será que essa mulher ouviu meu conteúdo? Será que essa irmã parou para ouvir o que eu vou pregar na igreja dela? E eu não mudei meu conteúdo. Ela primeiro que ela quase sumia na cabeça. Agora me responda, ainda acha gente para ordenar uma irmã dessa? Eu estou falando que essa mulher não tem chamado? Não. Eu estou falando que essa mulher não pode exercer o ministério? Não. Mas, querido, que julgo que essa mulher carrega nas costas, de além de ter um marido que é um dos maiores alcoólatras da cidade, ter que carregar uma igreja nas costas. E aí, amado, teve um momento lá assim que ela foi pedir desculpa porque não vendeu o material que ela, e aquilo que ela tinha proposto, ela não dá conta de alcançar como ela queria alcançar. E eu falei assim, minha irmã, posso falar? Pode ser sincera, irmã. A irmã pode muito bem continuar fazendo o que a irmã está fazendo, a irmã pode muito bem coordenar os projetos da igreja que a irmã está coordenando, mas ora para Deus mandar um pastor para essa igreja. Porque nenhum pai de família é louco de levar a família dele para uma igreja onde o próprio marido da esposa é alcoólatra. Por isso só tem jovem na sua igreja. Tinha mais ou menos uns 25 jovens na igreja. Não tem família. Mas você acha que você vai com sua família para uma igreja assim? Você vai? Não vai mesmo. Irmã, você quer ver a sua igreja ser forte, relevante? Coloca um pastor com uma esposa aqui. E você vai ser a vice-pastora, você vai ser a coordenadora de projeto. Você vai continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Mas, querido, querida, você não vai dar conta. Aí vai desaba. Você vê que a pessoa está ali carregando um jugo sobre as costas. Querido, não é responsabilidade da mulher governar a casa. Não é. Isso se está acontecendo, é um paliativo, é um momento que por conta da circunstância Deus colocou. Mas é responsabilidade de todo homem saber governar bem a sua casa. E se você não sabe fazer isso, você não pode ser chamado como homem maduro. Isso é um menino ainda. Isso é um menino. Se você ainda não sabe governar bem a sua casa, você não pode ser considerado um homem. E falar de governo é falar de gente que amadureceu. Esse tempo atrás passou uma matéria na televisão de uma prefeita que estava roubando a cidade, desviando dinheiro, e tuitando o tempo todo a ostentação dela, tuitando o tempo todo a vida de badalada dela, tuitando, né, lá no Facebook, sei lá mais, na mídia social, mostrando o quanto ela curte a vida, e todo mundo revoltado lá na cidade. Eu perguntei, gente, mas que raios de cidade é essa que elege uma mulher, uma menina de 20 anos como prefeito? Fala para mim. Aí, pronto, pai. Pronto. O povo tinha que ter vergonha. Vamos fazer essa minha manifestação de ter vergonha. Porque quem elegeu essa menina de 20 anos aí foi a gente. Então uma família vai bem quando homens maduros lideram essa família. Acabou seu tempo de meninice.
pessoa que é casada, quantos homens casados nós temos? Então acabou, esquece a sua infância. Acabou. Esquece seu mundinho, esquece seus skates, esquece seu joguinho de futebol com seus amiguinhos, esquece. Você tem que assumir sua vida de casado. Acabou. E muita coisa está embolada na casa de muita gente, porque eles não entendem que uma casa não é liderada por meninos. Pega essa igreja aqui e coloca um garotão de 18 anos para pastorear. Coloca. Vocês vão ver quem vai virar essa igreja. O papel de um jovem na igreja é fundamental. Fundamental. Uma igreja com um jovem é uma igreja evangelística. Ok? Uma igreja com um jovem é uma igreja alegre. Ok? Uma igreja com um jovem é uma igreja que fala com a cidade. Ok? Mas uma igreja consistente, uma igreja séria, é uma igreja de homens e mulheres maduras. Amém. Já viu como é que é uma igreja jovem? Primeiro que igreja jovem não pode dízimo. Toda igreja que só tem jovem não tem entrada. Porque jovem não dá dízimo. Ele dá dízimo, jovem? Não, ele está vivendo dinheiro do papai e da mamãe. As igrejas mais fracas, eu falo, meu sonho é ter uma igreja. Às vezes surge uns brothers assim, né? Meu sonho é ter uma igreja só de jovem. É muito bom ter jovem na igreja, mas é totalmente, todo ano um tipo de gente diferente. Porque o jovem não consegue, ele é inconstante. Agora o homem, amado, o homem é aquele que estabelece fundamentos, o homem é aquele que estabelece propósito, objetivos. E quando a gente fala de governo, quando a gente fala de assumir uma casa, quando a gente fala de ter filhos sob disciplina, vivemos uma sociedade onde, infelizmente, a maioria dos pais estão se nivelando com seus filhos. Sua filha não é sua amiga. Sua filha é sua filha. Seu filho não é seu amigo. Seu filho é seu filho. E muitos dos pais perderam a autoridade sobre o seu filho querendo ser amiguinho deles. Muitas das mães querendo ser amiga. Uma vez eu falei isso, a minha falou assim, pois é, minha mãe está querendo meu namorado. Mas é verdade. Nós nunca fomos um povo tão inteligentes, sabia? Nunca fomos uma geração tão inteligente, mas nunca fomos uma geração tão imatura emocionalmente. Porque a gente não vive mais essa perspectiva da maturidade. E infelizmente, amados, nós somos uma geração de homens e mulheres praticamente infantilizados na nossa identidade. Eu tenho ministrado, batido nessa tecla, massificado esse fato todo final de semana, dizendo que nós somos uma geração de homens inteligentíssimos, homens e mulheres inteligentíssimos, mas infantis nas suas emoções. Diante das pressões, os nossos avós, se a gente aguentasse as pressões da vida que os nossos avós aguentaram, meu Deus, não dá nem conta. Hoje qualquer 600 reais que não cai na conta, a gente já separa. Hoje qualquer TV a cabo que não tem em casa é motivo de separar. São homens que não assumem a responsabilidade de suas casas, são mulheres que não totalmente inseguras dos seus maridos, e aí literalmente tem que assumir uma responsabilidade que ela não dá conta, e no final os filhos estão literalmente abandonados, vivendo a sua vida sozinhos, é aquilo que a gente fala da solidão na infância. O homem tem que ser o pastor do seu lar. Isso não é um requisito para quem é apenas líder, é para todo homem. Então a primeira responsabilidade de todo homem é a capacidade de saber governar espiritualmente a sua própria casa, a sua própria mulher. Você sabia que os homens deveriam discipular suas esposas? Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que, segundo o entendimento da igreja primitiva, dos apóstolos, quem discipula a esposa é o marido? Ora, lembra lá quando a Bíblia fala assim, se alguém tiver dúvida a respeito daquilo que, se alguma mulher tiver dúvida daquilo que está sendo ensinado na igreja, vai perguntar para o seu discipulador, é isso?
Pergunta para quem? O marido dela. A gente vê, a gente é de Jocum, né, assim, e sempre a gente encontra a igreja pelo Brasil. Pastor, você não quer ser cobertura da nossa igreja? Eu nunca vi um homem falar isso. Sempre quando alguém chega para mim pedindo para ser cobertura espiritual da igreja dele, é o quê? A mulher. A mulher pode liderar a igreja, a mulher pode ser a pastora da igreja, mas no final o que ela quer sobre a vida dela? Uma cobertura espiritual. Uma cobertura, porque ela sabe o quanto isso é importante. E eu sempre pergunto, homens, até quando pastores vão ter que colocar a mão na cabeça de sua esposa para orar por elas? É você que é responsável por isso. A sua prioridade é saber governar bem a sua casa. E governar não é falar mais grosso. É o que mata aqui nessa casa, não. Governar é saber ser Cristo na sua casa. Muitas irmãs, eu sei que falar sobre governo deixa algumas irmãs aí incomodadas. Eu sei que muitas irmãs, só de ouvir falar dessa palavra, assim, fala isso não, ele vai empolgar. Não, eu não estou falando de dar ordens. Eu não estou falando de falar mais grosso. Eu estou falando de ser como Cristo. E como Cristo é com a igreja, servindo. Servindo, cuidando, amando, lavando. O modelo de governo de Cristo não é mandar. O modelo de governo de Cristo é servir. Então, não existe uma pessoa mais... A primazia do seu serviço é a sua esposa. Mateus 20, 28 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ser o cabeça do lar é entender essa responsabilidade. E o seu testemunho de vida, o seu testemunho e a sua paixão, né, não tem que ser o seu time de futebol. O seu testemunho e a sua paixão tem que ser o quanto você ama e cuida da sua família, da sua esposa. Às vezes eu encontro casais falando assim, é tão difícil discipular os nossos filhos, é tão difícil uma criança servir a Deus, é tão difícil. Amado, a prova disso é você ver aquelas crianças apaixonadas em time de futebol. Você já viu? Você pega aquelas criancinhas e fala assim, corintiana! Tem um vídeo que um pai pega uma toalha do Flamengo e vai pegar a criança no banheiro, ela entra no banho e não quer não. Quem já viu esse vídeo? Não tem vídeo? Vira e mexe num vídeo assim? Pois bem, amado, você sabe por que uma criança se apaixona perdidamente por um time? E se o pai chegar a chamar ela de outro time, ela chora desesperadamente? Porque ela vê paixão no pai. Os nossos filhos não são apaixonados por Deus, porque eles não veem isso na nossa vida. Porque se eles vissem a nossa paixão, se alguém chegasse para o nosso filho e falasse assim, budista, espírita, porque ele sabe que é cristão, porque é o que o pai dele ensinou. Viu paixão. Então, sua esposa tem que ver amor na sua vida com Deus. Sua esposa tem que ver amor na sua vida pela família. Paixão. Volto a dizer, enquanto você não saber governar espiritualmente o seu próprio lar, saber ensinar sua esposa e seus filhos, saber educar, você não pode ser reconhecido como um homem de Deus. Você precisa assumir, de uma vez por todas, o sacerdócio na sua casa. Por isso, talvez você pense diferente de mim, mas eu não acredito que a responsabilidade da mulher, a responsabilidade primária é do homem. A mulher tem as suas responsabilidades, os seus deveres. Todo prefeito tem um vereador. Todo governador tem um chefe de gabinete. Todo presidente tem um governador. Então, se o homem governa, a mulher administra. E eu não estou falando de hierarquia. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça do homem. Mas quem é o cabeça de Cristo que a Bíblia fala? Deus é o cabeça de Cristo. Mas isso significa que Cristo é menor do que Deus? Não, mas em questões de autoridade, Cristo se submeteu à missão de Deus.
em questões de autoridade, mas ninguém é maior ou menor. Isso não existe. Mas a palavra de Deus diz que assim como Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça de quem? Da mulher? Não, da sua esposa. Nenhum homem que é cabeça, se é casada com ele. Nenhum homem que é cabeça dela. Quem é cabeça dela é quem? Só ele. Eu sou cabeça sobre a minha esposa e não sobre mulheres. O máximo que um pastor exerce é pastoreio, ele guia, mas a responsabilidade diante de Deus é sua. Quando aconteceu toda aquela porcariada ali no Éden, com quem Deus foi conversar? Com o homem. Então, quem Deus quer conversar a respeito da sua casa é com você. Não, minha esposa quer de oração, minha esposa... Não, é você. Não, minha esposa que tem mais amor a Deus, não é você. Por isso sua casa está assim. Porque você não assume a responsabilidade que é sua. Deus quer levar você a um lugar de governo, mas o governo de Cristo. Deus quer colocar você numa posição de responsabilidade, um lugar onde é o seu lugar. E talvez muita coisa está desse jeito na sua casa, que você não entendeu que é responsabilidade primária sua. Vamos levantar e vamos orar. Vocês têm como colocar uma música aqui? Eu gostaria que você, mais uma vez, orasse por sua esposa. Se você realmente tem falhado na questão de você assumir a responsabilidade, entendeu? Olha aqui para mim. Qual é o seu dever? De servir. Então olha para sua esposa. Cadê o mundo de servir? Tem que ser a vida inteira. Nem que seja a vida inteira. Mas eu vou entender o que está passando nessa cabeça. Diga para ela, se você tem faltado no mundo com ela, pede perdão para ela. Pergunta aí. Pergunta para essa mulher. Pergunta, olha para ela. Olha para a tua mulher, por favor. Fala, eu trato alguém melhor que você? Trata sua esposa. E assuma a posição de governar a sua casa. Amém? Amém. Assuma a responsabilidade de governar a sua casa. Então, ore com a sua esposa, peça perdão para ela. Se você realmente tem falhado nessa questão de honrá-la, de considerar ela mais fraca. Tem mulheres aqui fazendo coisa que não é responsabilidade dela. Devolve isso aí para o seu marido. Marido, tome isso aí de volta, sem responsabilidade sua. Vamos orar uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, libera aquela medida de graça, de unção. Nós queremos, ó Pai, conhecer o teu coração a respeito das nossas esposas, de assumir aquele lugar de responsabilidade, aquele lugar, Senhor Deus, de compromisso, de honra, de conhecer realmente o coração das nossas esposas. Peça perdão para sua esposa aí, peça perdão para ela. Pergunte para ela onde é que você não tem honrado ela. Assuma a sua responsabilidade. Assuma os seus deveres, o seu dever nessa manhã. Assuma isso nessa manhã. Agora eu gostaria de falar uma coisa. Talvez eu vou pedir para você fazer isso amanhã, a mesma coisa. Mas eu gostaria que você olhasse para o olho da sua esposa. Olha aí, pai. Olha no olho, por favor. Olha no olho, eu sei para algo que eu fiz. Fala para ela assim: eu não casei errado. É você. Eu não casei errado. É você mesmo. É você que eu vou dar minha vida. Vou amar. Eu vou cuidar de você. Eu vou honrar você. Diga para sua esposa: eu vou te honrar. Você é mais importante que tudo.
Amém, querido? Amém? Você é mais importante. Glória a Deus. Amém? Amém. Sua esposa é mais importante. Aleluia. Quantos pais aqui têm filhas solteiras? Você quer ver sua filha casar bem? Amém. Qual que é o segredo? Trate sua esposa bem. Amar sua esposa. Amém. Sua filha não vai querer algo menor do que isso. Amém? Ame a sua esposa, sua filha vai casar bem. Amém? Amém. Deus abençoe. Shalom. Amanhã pela manhã a gente tem mais uma palavra. Glória a Deus. Glória a Deus.